Estamos ao vivo. E aí, minha galera, beleza? Leles na área. Você achou que ia estar o Ricardo, né? Mas calma, calma que ele tá aqui do meu lado. Eu vim só dar um recado para vocês, tá? A galera tá com dificuldade ainda para enviar as redações para a plataforma. Galera, por favor, envie a redação em formato PDF. Vocês estão tirando foto e enviando. Desse jeito a professora não consegue corrigir, porque a imagem fica muito escura. Escaneia ela. Lelis, eu não tenho scanner em casa. Faz o seguinte, mas faz isso logo após a aula, tá? Baixa um aplicativo que chama CS Scanner. Tem ele tanto na Google Play quanto na App Store, que é para quem usa iPhone. Baixa ele e ele escaneia suas redações. Escaneia, coloca lá na plataforma. Se você ainda tiver dificuldade, tem uma aulinha lá demonstrativa de como você vai enviar a sua redação para a nossa plataforma, tá? Lembrando que o telediferencial ainda está com valor promocional na plataforma. O telediferencial é um curso totalmente diferente. Ele não é só mais um curso, ele tem uma pegada totalmente diferente. É um curso express para você que tem pouco tempo de estudo, você que está trabalhando muito, ou você que não consegue se concentrar por mais de 4 horas. Ele está lá, vocês podem perceberem que as nossas aulas têm no máximo 3 horas de duração, tá? E ela é baseada no estudo reverso, tá? Da teoria, ou quer dizer, das questões para a teoria. Beleza? Galera, o Ricardo está aqui do meu lado. Faça uma excelente noite, tá? Até mais. A gente se vê daqui a pouco. Oi, deixa eu me ligar aqui. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula pós-pandemia. Estamos voltando aí. Hoje nós vamos resolver algumas questõezinhas de língua portuguesa do CESP. Eu fiz uma seleção bem interessante para vocês, coloquei os principais conteúdos que são cobrados pela banca para que a gente possa treinar aqui e verificar algumas formas de cobrança, algumas malícias que devemos ter à hora da resolução das questões, tá? O CESP é uma banca bem previsível, digamos que seja uma das melhores bancas do país. A gente sabe o que ele costuma cobrar, a forma como ele costuma cobrar, então quem vai fazer as provas do CESP geralmente precisa conhecer a metodologia. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que a prova do CESP valoriza muito o aspecto semântico, o aspecto de sentido. E aí, esse sentido ele é cobrado tanto na interpretação quanto na compreensão de textos, quanto na parte gramatical. Mas até a parte da gramática, o CESP valoriza a questão semântica. Por exemplo, ele vai dizer assim, mudei a conjunção, muda o sentido. Olha só, então ele está cobrando gramática, mas ligado a sentido, Ou então vai dizer assim, se eu colocar essa vírgula, ou se eu retirar essa vírgula, eu mudo o sentido, eu conservo o sentido. Então, notem que até para cobrar gramática, a banca vai fazer essa abordagem. E aí, antes de começar a resolver as questões, eu quero diferenciar com vocês aqui três conceitos. Nós estamos esperando aí alguns minutinhos, né, Lélis? O pessoal tá entrando aí ainda. Então eu vou aproveitar esses minutos iniciais, esses 2, 3 minutinhos, para esclarecer 3 conceitos aqui muito importantes para a prova do CESP. Quais são eles? Vocês já ouviram falar em coerência, coesão e correção? Então nós temos aí os 3 Cs, os famosos 3 Cs. O CESP adora cobrar isso aqui, gente, adora cobrar isso aqui. Vai cobrar correção. Quando ele cobra correção, ele está querendo saber se você domina as normas gramaticais. Então ali ele não está muito ligado a sentido, está ligado à correção mesmo. Se o aluno fala, se ele escreve estrupo, né, em vez de estupro, se escreve mendigo em vez de mendigo. Então, olhem basicamente a parte da gramática, a acentuação, a pontuação, se há uma concordância errada, se há uma regência equivocada. Correção é gramática normativa. Então, ele vai perguntar a questão da correção. Eu sempre acho a parte mais fácil da prova, sempre acho. Porque se a gente detecta ali, por exemplo, um acento equivocado, acabou, o item já está anulado, né? Se ele cobrar a correção. Eu não preciso nem ficar muito pensando no sentido. Além da correção, o CESP cobra coerência.
coerência. Quando a gente fala em coerência, aqui sim está ligado a sentido. Na verdade, quando fala em coerência, está ligado a lógica. Lógica. Coerência não é a mesma coisa de sentido, gente. Coerência está ligada à lógica. Por exemplo, se eu disser assim... se você sair, apague a luz. Note, se você sair é uma condição, é uma condicional. E se eu digo assim, ó, quando você sair, apague a luz. Reparem que ao trocar o se pelo quando, eu mudo a relação de sentido. O sentido ele muda, mas é perfeitamente coerente eu dizer, por exemplo, ao Lelis, olha Lelis, se você sair, apague a luz, ou quando você sair, apague a luz. Notem, mudou o sentido? Sim, porque um é de tempo, outro é de condição. Mas a coerência, ela permanece, já que é possível dizer aquelas duas coisas. O que é impossível dizer é isso aqui, ó. Nossa, amanhã eu fui. Aí você pensa assim, ué, mas amanhã eu fui, amanhã é futuro, fui é passado, isso é incoerente, isso não tem lógica, tá? Então não confundam, coerência não é a mesma coisa de sentido, está ligado à lógica. E aí nós temos, pessoal, por fim, a tal da coesão. O que é coesão? Que também é muito cobrada pelo CESP. O que é coesão? Quando ele fala em coesão, ele está falando em organização do texto. Quando ele fala em coesão, ele está falando em organização. Aí nós temos dois tipos de coesão. A coesão sequencial, que está um pouco ligada à parte da gramática, e temos a coesão referencial, que o CESP adora cobrar. Ele adora trazer, por exemplo, assim, um o, e ele dizer assim, esse o refere-se a quem? Ou então o isso. A quem que se refere esse isso? Ou então o sua, né, que é um pronome, ele vai dizer, o pronome sua refere-se a tal termo. Isso se chama coesão referencial, que é a retomada e a projeção de termo. Então, por que eu estou esclarecendo esses conceitos? Porque vocês vão perceber que algumas vezes vai mudar o sentido da questão, mas o item vai estar certo, porque ele não vai estar pedindo sentido, ele vai pedir basicamente coerência e correção. Ou então, às vezes, vai ter um problema na correção, mas o sentido permanece. Então, tem que observar o que é pedido. No CESP, geralmente, eles cobram correção e coerência, correção e sentido, tá? Correção e coesão. Então, vocês vão ter que observar o que desses comandos aqui, quais desses comandos são cobrados pela prova, para que vocês possam começar a responder as questões. Beleza? Na paz do Senhor Jesus, alguma dúvida? Medos, pânicos, fobias, alguém, Léo, já tem alguém aí pedindo. Podemos começar então a nossa resolução. Gente, eu tô tão feliz em voltar às aulas, em voltar para frente para o quadro, porque né, a gente estava aí parado já há uns dias, todo esse contexto aí que tem acontecido, mas felizmente estamos de volta. Podemos, Léo, começar? Podemos, pessoal, começar? Podemos? Vamos lá, então? Vamos lá. Pessoal, seguinte, eu separei para vocês aqui alguns tópicos, né? A gente vai fazer o DPEM, e aí nós separamos alguns tópicos da banca CESP. O que o CESP gosta muito de cobrar? O que ele gosta muito de cobrar? Vocês vão ver que o CESP adora cobrar isso aqui, ó. Eu posso apagar aqui, né, Lelis? O CESP adora cobrar isso aqui. Essas matérias são as que mais caem. É claro, gente, que eu sempre morro de medo de falar isso pro aluno, porque quando a gente fala que essas matérias são as que mais caem, o que o aluno faz? Estuda só essas matérias, né? Aí, de repente, cai, assim, um detalhe que saiu disso e ele fala, mas o professor falou. Eu estou dizendo que são as que mais caem, só que o CESP volta e meia anda trazendo uma coisinha nova. Então, o que cai, né, lá? Cai muito conjunção, cai demais. O que mais que cai? Verbo. De morfologia, cai conjunção, cai verbo, cai regência, aliás, preposição, cai preposição, só que cai preposição ligada à regência, geralmente. Regência. O que mais que cai? Cai interpretação e compreensão. Interpretação e compreensão. O que mais que cai? Análise sintática, pontuação
Cai bastante também. Colocação pronominal. Colocação pronominal. E concordância. Essas são as principais matérias que são cobradas pelo CESP. Ah, gente, essa aqui também, ó. Ah, como não, né? Felizmente é fácil. Crase é fácil. Eu não entendo por que o povo tem dificuldade em crase. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, crase é a matéria mais fácil da língua portuguesa. E eu posso provar isso para vocês, posso provar isso. Quem é meu aluno, quem já assistiu às aulas aí, sabe disso, que não é tão difícil assim. A gente estuda crase desde os módulos, o módulo básico, desde as classes gramaticais. E quem não é, pode, a partir de agora, ser, né? Nós temos aí várias aulas no YouTube, vocês podem procurar no site do Diferencial A Específica, então vocês podem entender melhor o assunto e o que eu estou falando. E por que eu estou falando isso que é fácil. Então tá, essas, como eu disse, são as principais matérias que são cobradas pela banca. Conjunção, verbo, preposição, interpretação e compreensão, análise sintática, pontuação, colocação pronominal, concordância e crase. Eu selecionei para vocês alguns exercícios de análise sintática, de pontuação, de colocação pronominal, de concordância e de conjunção, tá, gente? Então, as demais aí, crase e verbo, eu não coloquei justamente porque nós vamos ter outras aulas, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está aqui. Então, nós vamos falar sobre análise sintática, pontuação, colocação pronominal, concordância e conjunção, que são matérias muito cobradas pelo CESP. Bora começar? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, então, comecemos aqui a nossa resolução. Primeira questãozinha aqui do CESP. Ó, a forma verbal a poderia ser substituída por fazem sem prejuízo da correção gramatical do texto. Bom, você que já é um aluno treinado, né? Eu, quando li essa questão, eu já pensei assim, ele quer cobrar o verbo haver como impessoal com sentido de existir. E ele quer que eu troque pelo fazem. Só que o fazem também, em determinados contextos, ele é um verbo impessoal. Logo, ele tem que ficar no singular. E foi exatamente isso que ele quis dizer aqui, ó. Foi exatamente isso que ele quis fazer. Quando ele chegou aqui e disse assim, ó, a forma verbal a, olha aqui, ó, há 2 semestres, ó, há 2 semestres, poderia ser substituída por fazem sem prejuízo. Erradíssimo, pessoal. Não dá para ser substituído. Por que não dá? Quando nós temos os casos de oração sem sujeito, né, que são os famosos verbos impessoais em que os verbos vão ficar no singular, quais são esses casos? Nós temos os verbos indicando fenômenos naturais, fenômenos atmosféricos, como choveu, anoiteceu, trovejou, relampejou, amanheceu. Esses verbos vão ficar no singular e não vão possuir sujeito. O outro verbo é o verbo haver com sentido de existir. Havia 50 pessoas e não haviam 50 pessoas. Já que todas as vezes em que o verbo haver estiver com sentido de existir, ele é considerado um verbo impessoal, logo tem que ficar no singular. E um outro caso é o verbo haver e o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Quando esses verbos estiverem indicando o tempo decorrido, também eles deverão ficar no singular. Por isso que ninguém fala assim, por isso que não é ideal dizer há 10 anos atrás, porque o verbo haver já diz que há 10 anos só pode ser atrás, já que o tempo é decorrido. Agora, quando alguém diz, fazem 2 anos que eu não bebo Coca-Cola, eu até brinco, né? E que nem estuda português, porque o verbo fazer aí está também indicando tempo decorrido. Se ele está indicando tempo decorrido, a gramática diz que ele é um verbo impessoal e que ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Logo, não é fazem, é o que? Faz. Que podem pensar alunos sérios de um professor que faz 2 meses falava com quase ardor sobre a necessidade. Beleza? Questão 1, errada. Erradíssima. Vamos lá. Isso cai muito, tá, gente? Cai muito no CESP, essa concordância. E aí, fiquem espertos, porque basta estudar a matéria de sujeito. Isso aqui nada mais é do que sujeito. Mais uma vez, vamos lá. Ó,
Questãozinha do fim do ano agora da Cefaz, Cefaz DF. Foi uma prova muito boa, né? Tanto a prova da Cefaz DF quanto a prova da Cefaz Alagoas, que foi logo depois. A substituição da forma verbal desenvolveram por desenvolveu manteria a correção gramatical do texto. Olha o que ele está perguntando. Correção. Ele não está falando de sentido, ele não está falando de coerência, ele está falando basicamente de correção. Então vamos lá. Onde é que está isso aí? Linha 22, ó. Na pesquisa, eles constataram que menos de 1/3 das companhias desenvolveram casos de negócios. Opa. Vamos lá. Pessoal, aqui nós voltamos para um caso de concordância relacionado a sujeito. Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Quando o verbo concorda com quem, né? O verbo concorda com o sujeito, especificamente com o núcleo do sujeito. Aí você fala assim, como assim, Ricardo? Como assim? Se eu disser assim, ó, o número de casos aumentou. Eu não posso falar aumentaram. E por que eu não posso falar aumentaram? Reparem aqui, notem isso aqui. Quem é o sujeito, pessoal? O sujeito é tudo que vem antes do verbo, então o número de casos. O núcleo desse sujeito é quem? Número, já que, anotem aí, núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantivada que nunca, jamais vem preposicionada. Como o caso está preposicionado, o núcleo só pode ser quem? Número, então em regra, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Logo, o número de casos aumentou. O índice de assassinatos caiu e nada de caíram. Só que há uma especificidade que a gramática traz. Ela diz assim, olha, calma aí, Ricardo. Se este núcleo for partitivo ou for uma porcentagem, o verbo poderá concordar também com o termo mais próximo. Exemplo. O que é um núcleo partitivo, Ricardo? Parte, parcela, maioria, porção, 1/3. O que é porcentagem? Porcentagem todo mundo sabe. Então, assim, se o núcleo for partitivo ou porcentagem, você escolhe com quem que ele tem que concordar. Então, se eu digo assim, ó, a maioria dos alunos, eu posso dizer passou, já que maioria é um núcleo partitivo, ou eu posso dizer passaram, porque ele vai concordar com quem? Com alunos. Nesta questão, acontece exatamente a mesma coisa. Quando ele diz assim, ó, na pesquisa, eles constataram que menos de 1/3 das companhias. Quem é o núcleo? O núcleo é 1/3, ó. 1/3. O núcleo é 1/3. Se o núcleo é 1/3 nesse caso, vocês vão perceber que o verbo se concorda com 1/3 seria desenvolveu, né? Que é o que ele quer aqui, ó. Só que e ele pode concordar com 1/3? Pode, porque esse núcleo é uma fração, esse núcleo é partitivo. Mas e se ele concordar com companhias? Se ele concordar com companhias, como ele está concordando aqui, fica desenvolveram. Então, tanto faz. Ele pergunta assim, a substituição da forma verbal desenvolveram por desenvolveu manteria a correção? Sim, já que nós temos um núcleo fracionário partitivo. Se o núcleo for fracionário partitivo, o verbo pode concordar tanto com o núcleo quanto com o termo mais próximo. O item é certíssimo. Certo. Tranquilo, gente? Na paz do Senhor? Fácil, né? Não é tão difícil assim. Mais uma da Cefaz DF. Vamos lá. Essa aqui foi maravilhosa. Eu fiquei apaixonado por essa questão, apaixonado. Quando eu vi, e assim, muita gente boa errou essa questão. Muitos alunos bons, preparados erraram essa questão. E erraram por uma questão de desatenção. Olhem o que ele perguntou. Sem prejuízo da correção e do sentido, então agora ele quer o mesmo sentido, né, o sentido, e quer a correção. A forma verbal restam poderia ser substituída por mantém-se. Muitos alunos, quando foram fazer essa questão, pensaram assim, ele está cobrando aqui sinônimo, está cobrando significação de palavras. E está mesmo, mas não só isso.
E é aí que mora a resposta da questão. Quer ver? Notem aqui, ó. Muitas companhias restam presas. O restam tem como sujeito quem? Muitas companhias. Ele pediu para substituir por mantém-se. Aí como é que ficaria? Muitas companhias mantêm-se presas. Manteria o sentido? Uhum. Manteria a correção? Não. Por que não? Porque a gramática fala que os verbos ter e vir e seus derivados, na terceira pessoa do plural, recebem acento circunflexo, que é o tal do acento diferencial. Então, por exemplo, ele tem e eles têm. Ó, ele tem e eles têm. Ele mantém, mas eles mantêm. Olha só o chapeuzinho, porque é plural. Ó, o policial detém o bandido. Agudo, singular. Os policiais detêm o bandido. Circunflexo, já que é plural. Então aqui, no momento em que você trocasse o manter, o restar pelo manter, o acento ele deveria também mudar, ser um acento indicativo de plural, né? Que é um acento diferencial de plural. Então, sem prejuízo da correção e do sentido, a forma verbal poderia ser substituída? Jamais, nunca, 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 nunca. Erradíssimo, erradíssimo, erradíssimo. Mais uma questãozinha. Questão do IFAM 2018. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção gramatical do texto. Vamos lá. Onde é que está isso? Linha 9. Aqui, ó. Partilha, partilham. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção gramatical. Vejamos aqui. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Um conjunto de pessoas que partilha uma única cultura, uma língua, uma origem comum e uma única identidade. Então tá. Vocês sabem que esse que é um pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Retoma o termo ou a estrutura anterior. Quem é que o que está retomando aqui, gente? Nesse caso, o que está retomando? Conjuntos, tá? Conjuntos. Então ele está retomando o núcleo dessa estrutura, que é conjunto. Por isso que fica um conjunto de pessoas que partilha uma cultura. Mas o que poderia retomar? O que poderia retomar pessoas? Poderia, sem nenhum problema. Aí, com uma obrigatoriedade, com a de que o verbo partilhar fosse para o plural. Se o verbo partilhar estivesse no plural, nós saberíamos que ele iria retomar quem? Pessoas. Mas ele pode retomar? Pode. Então vejamos, olha o que ele está perguntando. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção do texto? Sim, ficaria certo da mesma forma. A única coisa que mudaria é o quê? O referente. Aí você iria dizer assim, ai professor, mas e o sentido? Ele nem está perguntando o sentido aqui. Notem essa estrutura aqui, ó. Notem isso que eu vou colocar aqui. Se eu dissesse assim, olha só. As filhas, olhem só, as filhas de João, que passaram, as filhas de João, que passaram na prova, tomaram posse. Beleza, tomaram posse. Cadê a oração adjetiva? Tá aqui, ó. Que passaram na prova. Pessoal, esse que aqui, ele retoma quem? Filhas. Por que que ele está retomando filhas? Porque, obviamente, o verbo está no plural. O verbo está no plural. Então, ele pode retomar filhas. Ah, Ricardo, mas ele pode retomar João? Pode, quer ver? Te provo. Imagina se eu dissesse assim, ó.
olha só, encontrei, sei lá, vou pegar aqui. Ó. Encontrei as filhas de João. Olha só, encontrei as filhas de João que passou no vestibular. Aqui, gente, vai ficar muito mais claro para vocês essa ideia. Observem. Quem é que passou no vestibular? Agora eu sei que é João, porque o verbo está no singular. Mas eu posso dizer que ficaria certo se eu colocasse passaram? Claro, mas aí o pronome relativo iria retomar quem? Filhas. Iria mudar o quê? O sentido. Mas a correção não, porque ele pode retomar tanto o núcleo da estrutura ou o termo mais próximo. Aqui, o que ele perguntou? A substituição de partilha por partilham preservaria a correção? Sim. Ele nem entrou em dados de sentido. Ou seja, eu colocar assim, ó, encontrei as filhas de João que passou no vestibular. Isso é certo ou não é? Certo. Encontrei as filhas de João que passaram no vestibular. Isso é certo ou não é? Certo. As duas coisas querem dizer a mesma coisa? Não, mas estão certas. E foi isso que ele perguntou. Ele perguntou sobre a correção. Então é por isso que o item é certo. Vamos mais? Vamos lá. Podem perguntar. Fiquem à vontade. Pessoal, não se esqueça de curtir aí o canal, tá? De mandar as suas dúvidas, de fazer o cadastro no link lá do diferencial. Nós disponibilizamos sempre cursos nossos, né? A específica, outro dia de gramática de língua portuguesa, estava disponibilizada gratuitamente para vocês, foi disponibilizada, então não deixem de nos acompanhar aí nas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, lindíssima também do CESP. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso a forma verbal levou fosse substituída por levaram. Vamos lá, mais uma vez. Agora ele está pedindo correção gramatical, então tem que estar certo. E outra, tem que ter lógica, tem que ser coerente. Então vejamos, se eu trocar um verbo por outro, eu mantenho a lógica, eu mantenho a coerência e eu mantenho a correção. Será que a gente faz isso? Será que a gente consegue? Vamos ver? Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas que, à imagem do que fizera Roma, levou a língua portuguesa a remotas regiões. Graças a Deus, né? Por isso que a gente está aqui hoje fazendo prova de português, estudando português e falando disso. Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Singapura, Índia e Brasil. Para citar uns poucos exemplos em 3 continentes. Olha só. Ele diz que se você trocar levou por levaram, a gente mantém a correção e a coerência. Vamos lá? Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas. Olha só, esqueça essa imagem do que Roma fizera. Esqueça isso aqui. Porque isso aqui é um adjunto adverbial, uma oração adverbial comparativa, né? Porque está comparando. Esqueça isso aqui, ela está deslocada. É como se a oração fosse essa aqui, ó. Em Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas que levou a língua portuguesa a remotas regiões. Pessoal, esse que aqui é o tal do pronome relativo. E a gente sabe para que serve o pronome relativo. Para que serve o pronome relativo? O pronome relativo, ele retoma o termo anterior, né? Retoma o termo imediatamente anterior ou núcleo da estrutura e representa esse termo na oração seguinte. Notem que aqui o que retoma expansão. Tanto é que ele retoma expansão que o verbo está no singular. Então, a expansão de conquistas levou a língua portuguesa. O que retoma quem? Expansão. Só que o que pode retomar conquistas? Pode. Aí ficaria assim, ó. Em uma expansão de conquistas que levaram a língua portuguesa a remotas regiões. Beleza? Se o que retoma conquistas, o verbo pode ir para o plural. Então, aliás, tem que ir para o plural. Aí isso estaria certo? Certíssimo. Isso estaria coerente? Teria lógica a gente dizer que as conquistas levaram a língua portuguesa a remotas regiões? Claro. Então, ao substituir levou por levaram, gente, nós mantemos sim a correção gramatical
e a coerência desse texto aqui. Então, eu posso sim, esse que pode retomar tanto expansão quanto conquistas, tá? Tanto expansão quanto conquistas. E aí, ao fazer a troca, eu tenho correção e coerência. O item é certo. Agora, eu estava aqui pensando, muito cuidado com uma coisa. Cuidado, não confundam isso aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui. Não confundam isso aqui. Posso usar o quadro todo? Nossa, que ótimo. Ó, agora eu tô livre para usar o quadro todo. Vamos lá. Não confundam, presta atenção nisso aqui. A expansão de conquistas, olha só, a expansão de conquistas aconteceu. Aqui você nunca pode dizer aconteceram, já que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, como nós falamos agora há pouco. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, nessa questão aí, na questão 5 que está, não é essa ideia, é outra ideia, é a tal da oração adjetiva. O CESP tem tara pela oração adjetiva. Se eu fosse você, eu saberia absolutamente tudo de oração adjetiva. Tanto pontuação, quanto regência, quanto pronome relativo, porque essa matéria cai muito. Olha só. Sei lá, se eu disser assim, ó... Estudei a expansão de conquistas que ocorreu. Olhem só. Pessoal, agora já muda tudo. Porque agora, que ocorreu, ó, eu tenho um pronome relativo. Aí depende de quem o pronome relativo vai retomar. Essa oração aqui é outra. Esse verbo não necessariamente tem a ver com essa estrutura. Quem tem a ver com essa estrutura é o que. Aí se o que retoma expansão, ocorreu. Se o que retoma conquistas, ocorreram. Beleza? Foi o que ele fez aqui. Ele perguntou se eu trocar o que ocorreu por ocorreram, se eu mantenho a correção. Mantém. Mudaria só o referente. E se eu mantenho a coerência? Mantém. Porque é lógico dizer que a expansão levou a língua portuguesa e as conquistas levaram. Então o item é certo. Questão 6. Ainda estamos falando de concordância verbal ligada a sujeito. A questão 6 foi uma questãozinha assim muito bonita e muito fácil da prova da Polícia Federal. Vamos relembrar? O que nós falamos para vocês agora há pouco? O que eu disse? Eu disse assim, que em regra o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Em regra o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mas se esse núcleo for partitivo, ou porcentagem, por exemplo, se fosse assim, ó, a maioria de conquistas, aí já mudaria tudo, porque eu poderia dizer a maioria de conquistas aconteceu ou a maioria de conquistas aconteceram, já que o núcleo é partitivo ou o núcleo é uma porcentagem. Então, tanto faz, tá? Em regra é isso. Se o núcleo, o verbo concorda com o núcleo, mas se o núcleo for partitivo ou porcentagem, ele pode concordar com o termo mais próximo. Quando houver pronome relativo, quando houver oração adjetiva, você tem que ver quem que o que está retomando. O que pode retomar o núcleo da estrutura ou ele pode retomar o termo imediatamente mais próximo. Não confundam, gente, essa estrutura aqui com essa que eu acabei de dizer, tá? Com essa que eu acabei de explicar. Não confundam. Aqui na oração adjetiva, o que retoma quem ele quiser, desde que, né, tenha sido abordado e que esteja próximo. Então, olha só o quanto foi fácil essa questão. Uma questão que você faz em segundos, se você souber a matéria. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural acreditam. Será? Vamos lá. Linha 21. Aqui, ó. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é blá blá blá. O sujeito de acredita, quem é? A maioria dos laboratórios. Reparem que acredita está no singular para concordar com o núcleo. Que núcleo? Maioria. Ué, Ricardo, mas você acabou de falar
que se o núcleo for partitivo, maioria, parcela, minoria, porção, grande parte, o verbo ou porcentagem, o verbo pode concordar também com o termo mais próximo. Então quer dizer, Ricardo, que nesse caso, o verbo acreditar pode também concordar com laboratórios? Então, vejamos o que ele pergunta. Seria mantida a correção gramatical do texto, correção, né? Caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural acreditam? Com certeza, com certeza, com certeza. O item é certo. Gente, estamos aí ainda na concordância. Essa aqui é uma das últimas. Deixa eu ver. Isso mesmo. Essa é uma das últimas. Depois a gente passa para análise sintática, depois a gente passa para conjunção. Temos ainda muitas matérias a ver hoje. Esse caso de concordância aqui também sempre cai. E é um dos casos de concordância que mais dão trabalho na vida. E a gente precisa saber porque eles caem demais. É a tal da partícula C. Todo mundo sabe que o C pode ser uma porrada de coisas em português. O C pode ser, assim, uma porrada. Ele deve ter umas 17 funções. Mas, assim, existem duas muito importantes, principalmente para a concordância, que é o C como índice, ou melhor, o C como partícula apassivadora, e o C como índice de indeterminação do sujeito. Como é que eu vou saber, Ricardo, se o C vai ser PA, né? Ou se o C vai ser IIS, índice de indeterminação do sujeito, pela regência do verbo. Se o C for colocado em um VTD, o que vai acontecer, gente? Se o C for colocado em um VTD, esse C vai ser chamado partícula apassivadora. Aí o objeto direto vira... Aí o que acontece? Objeto direto vira sujeito, com quem o verbo deve concordar. Com quem o verbo concordará. Vira o sujeito, com quem o verbo concordará. Já aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. Se for um VTI, um VI, um VL, ou seja, não VTD, se não for transitivo direto, e aí se ele não for transitivo direto, ele pode ser um verbo intransitivo, ele pode ser um verbo de ligação, um verbo predicativo, ele pode ser um verbo transitivo indireto, quase sempre transitivo indireto. Esse C vai ser uma coisa que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. E aí o que vai acontecer? O verbo ficará no singular, sempre. Exemplo, notem aqui. Se eu disser assim, ó, olha só, precisa-se de clientes. Notem que o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Logo, esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Então, o verbo tem que ficar no singular. Ó, transitivo indireto por causa da preposição aqui, né, gente? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Agora, aqui em cima muda tudo. Se eu disser assim, ó, contratam-se pessoas. O verbo contratar agora já não é mais indireto. Ele é o quê? VTD. Quem contrata, contrata alguém. Então, se ele é um VTD, esse C é uma partícula apassivadora. Aí, o que seria objeto direto vira sujeito com quem o verbo concorda. Por isso que é contratam-se. A gente vê muito erro no dia a dia assim, ó. Vende-se casas. Plastifica-se documentos. Aluga-se apartamentos, né? E ali tudo errado. Plastificam-se documentos, alugam-se apartamentos, que é exatamente a mesma coisa de apartamentos são alugados. Documentos são plastificados. É a tal da voz passiva sintética, quando vem com o C,
e a tal da voz passiva analítica, quando é transformada na locução verbal. E é sobre isso que a questão 7 fala. É sobre isso que a questão 7 é isso que a questão 7 cobra. Reparem aqui. A substituição de foram adotados por adotou-se preservaria a correção e o sentido do texto. Vamos lá. Durante o período do Estado Novo, a adjunta adverbial está fora. No governo de Vargas, está fora, a adjunta adverbial. A oração começa aqui, ó. Foram adotados dispositivos legais para fortalecer blá 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 blá. Vocês vão perceber que dispositivos legais é o sujeito, está invertido. De quem? Da locução foram adotados, verbo intransitivo. Então, dispositivos legais foram adotados. O sujeito é dispositivos legais e o foram adotados, obviamente, concorda com quem? Com o verbo. Eu posso trocar por adotar-se se eu dissesse assim, ó, adotou-se medidas. Pessoal, olhem só o problema. Quando eu falo adotou-se medidas, eu estou dizendo aluga-se apartamentos. Quem adota, adota algo. Então, sim, é um VTD. Logo, esse C é uma partícula apassivadora. Então, o que seria objeto vira sujeito. Medidas, não está no plural? Então, o verbo tem que concordar. Como é que teria que ser? Adotaram-se medidas. O item é errado porque eu não posso trocar por adotou-se. Eu tenho que trocar por adotaram-se, já que eu tenho aqui um caso de partícula passivadora, e aí o verbo tem que concordar com o sujeito. Logo, teria que ir para o plural, já que dispositivos legais está no plural. Então, a substituição de foram adotados por adotou-se preservaria a correção e o sentido do texto? Não. Errado. Errado, errado, errado. Ah, o sentido. Nem olhe sentido, gente. Se tiver um acento errado, se houver um acento errado, o item já está invalidado. 7, errada. Bom, aqui nós paramos então a concordância. Deixe-me só recapitular aqui rapidinho a questão da concordância para a gente entrar na outra matéria. Em regra, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mas se esse núcleo for partitiva ou porcentagem, o verbo vai poder concordar também com os termos mais próximos. Beleza. Ah, e nos casos de oração sem sujeito? Nos casos de oração sem sujeito, os verbos vão ficar no singular. São chamados verbos impessoais. Ah, mas e se eu tiver partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito? Se tiver partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito. Se tiver no singular, por exemplo, vende-se leite. Vende-se. Leite é vendido. Mas se fosse vendem-se leites. Vendem-se. Leites são vendidos. Então, se for partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito, no singular ou no plural. Se for índice de indeterminação do sujeito, que aí o verbo não pode ser transitivo direto, aí o verbo fica no singular. Ah, Ricardo, e se porventura tiver o tal do pronome relativo? O verbo tem que concordar com quem o pronome relativo retomar. Esse pronome pode retomar um termo imediatamente anterior a ele, mas ele também pode retomar um termo, o núcleo da estrutura anterior. Beleza? Então, fizemos aqui um apanhado de concordância verbal e eu quero dizer a vocês o seguinte. A matéria de concordância está ligada diretamente à matéria de sujeito. Se você estiver dizendo assim, você que está aí em casa pensando assim, eu estou com dificuldade nisso, eu não estou entendendo o que o Ricardo está falando. Então, eu já vou dizer para você, termine a aula, pegue o caderno, pegue as nossas videoaulas, aí vocês vão encontrar várias, peguem apostilas, livros e estudem sujeito, porque o problema está no sujeito. Concordância nada mais é do que a matéria de sujeito, de análise sintática do período simples. Tranquilo, gente? Na paz do Senhor? Então, vamos lá. Eu vou atrás do trio elétrico. Olha só, carnaval, né? Carnaval vai ter. Tudo passou. Festa junina não vai ter, aniversário não teve. A gente não sabe, né, Léo, se Natal vai ter, mas até o carnaval já resolveu.
Tem alguém de Salvador aí, de Olinda, de BH, né? Os melhores carnavais do país. São Paulo, Rio. Carnaval é bom em todo lugar, né? Enfim, vamos lá, porque até o carnaval tem chão. Tem questão. Vamos falar um pouquinho da análise sintática? Quando nós falamos... Lá, que horas são? Só para eu me controlar aqui em relação ao... temos alguns minutinhos ainda aí para o nosso intervalo. Vamos falar de análise sintática. Análise sintática é o trauma da galera. Geralmente o pessoal tem muita dificuldade em análise sintática. E de fato, gente, não é essas coisas assim muito fácil, não. Não é lá essas coisas, não. Mas a gente consegue se virar bem. O que eu preciso saber, então, Ricardo, para estudar análise sintática? Você precisa saber que existem dois tipos de análise sintática. Existe a análise sintática do período simples e existe a análise sintática do período composto. Na análise sintática do período simples, o que é estudado? São estudados os termos da oração, que são 12. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Então nós temos aí 12 termos. Eu preciso conhecê-los, porque às vezes a banca vai perguntar se um termo tem a mesma classificação do outro. E vocês viram a importância de conhecer o sujeito, né, para a concordância. Só que além disso, eu tenho a análise sintática do período composto. E o que nós estudamos na análise sintática do período composto? Nós estudamos as benditas orações. Tanto as orações coordenadas como as orações subordinadas. As orações coordenadas podem ser sindéticas e assindéticas, e as subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Nesse momento, nós vamos ficar na análise sintática do período simples. Olha o que ele vai perguntar. CEDF, Secretaria de Educação do DF. O sujeito da oração iniciada pela forma verbal disseram é indeterminado. Gente, nós temos duas formas de se indeterminar o sujeito em português. Quais são elas? A primeira forma é colocar os verbos na terceira pessoa do plural sem dar a eles um referente. Por exemplo, nossa, comeram meu sanduíche. Uai, quem comeu? Não sei, eu não coloquei referência ali. Então, comeram meu sanduíche, eu brinco que esse é o sujeito da fofoca, né? Porque não dá pra você saber quem comeu. Às vezes ninguém nem comeu. Mas imagina a situação. Chegam lá os seus priminhos, chegam à sua casa, os priminhos, os sobrinhos, aquela coisa toda. Estão lá, falam assim, meus sobrinhos vieram me visitar, ponto. Comeram meu sanduíche. Notem que agora, esse comeram, ele está numa situação diferente do primeiro caso, já que ele possui um referente. Então, quando é que eu tenho um caso de sujeito indeterminado em português? O primeiro caso é quando vocês têm verbos na terceira pessoa do plural sem referente, quebraram o vidro do carro, comeram meu sanduíche. Ou então, com este caso aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. São basicamente essas duas formas de se indeterminar o sujeito em português. Quando você tem índice de indeterminação do sujeito e quando você tem verbos na terceira pessoa do plural sem referente. Aí ele pergunta assim, se esse sujeito de disseram aqui, ó, é indeterminado. Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram, gente, quem disseram? Esses escritores, que escrever para eles aconteceu naturalmente. Então o sujeito indeterminado, não, essa questão foi assim, não é dada de graça, nem parece questão de curso superior, já que de fato é uma questão fácil. Para dificultar um pouquinho, ele poderia ter perguntado assim, ó, esse sujeito ele é, sei lá, oculto, né? Porque aí talvez sim você, mas ainda assim ficaria fácil. Essa questão é fácil de todo jeito. Mas pode errar, tá? Pode errar. Se alguém aí errou, pelo amor de Deus, não fique triste não, porque é normal, acontece. Acontece nas melhores casas. Questão 9. A expressão duas versões exerce função de complemento da forma verbal existem.
Mais uma questão assim, que é clássica e campeã de erro nas provas do CESP. Pessoal, cuidado com isso. A gente tem mania de inverter a ordem das coisas. A gente diz assim, por exemplo, ó, nem todos iriam dizer assim, ó, a energia acabou. Notem que quando eu falo a energia acabou, quem é o sujeito de acabou? Energia. Então a energia acabou. Sujeito e verbo. A ordem aqui, ó, permanece, que a gente diz ordem direta. A ordem está certíssima. O CESP adora tentar fazer com que você ache que, na verdade, esse termo não é sujeito, e sim complemento desse verbo. E aí o que ele faz? Ele desloca, ele muda a ordem. Ele diz assim, ó, acabou a energia. E não só ele, nós fazemos isso no dia a dia, nós fazemos isso. E muito cuidado, gente, porque quando nós fazemos essa inversão, a chance de a gente errar a concordância é gigantesca. É muito mais fácil você, por exemplo, dizer assim, acabou as pilhas, do que você falar as pilhas acabou. Quando você fala as pilhas acabou, note que o desvio em concordância, ele vem assim, a hora. Mas quando a gente fala acabou as pilhas, nem sempre se percebe esse desvio. Por isso que evite fazer isso aqui, evite inverter a oração. O sujeito de acabou é quem? A energia. Em ordem direta, como é que seria? A energia acabou. E aí a banca tentou fazer isso aqui conosco. A banca tentou fazer com que a gente confundisse essa história. Quando pergunta assim, a expressão duas versões exerce função de complemento da forma verbal existem na linha 8. Aí ele chega aqui, ó. Existem duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe. Devido ao fato de duas versões estar depois do verbo, você pode achar que isso seja complemento, mas isso não é complemento. Acontece é que a oração aqui está invertida. Em ordem direta, como é que seria? Duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe existem. E qual é o núcleo desse sujeito? Versões. Então, versões existem. Por isso que ele tem que ficar no plural, tá? O verbo existir está no plural, já que concorda com versões. Aqui nós só temos o hipérbato, só temos a mudança de ordem, mas a relação sintática permanece e duas versões sobre o caminho continuam sendo o sujeito do verbo existir e não complemento, como a banca aqui quis nos enganar. Beleza? Vamos ver se tem mais uma. Vamos fazer só mais uma, só a 10ª aqui, para a gente fechar e ir para os comerciais. Também de análise sintática. E ele pergunta, amigos, a mesma coisa. Olhem só, gente, o que ele pergunta. A expressão, essa relação intrínseca com a cultura exerce função de sujeito de faz. Será? Faz parte da autonomia da universidade pública essa relação intrínseca com a cultura. Você está vendo que o verbo aqui está iniciando a oração, então certamente está invertida essa oração. Porque a ordem direta é o quê? Sujeito, verbo e complemento, a não ser que o verbo seja um verbo impessoal, aí estaria em ordem direta, o que não é o caso aqui, porque esse verbo fazer não está indicando tempo decorrido. Então, o que faz parte da autonomia da universidade pública? Essa relação intrínseca com a cultura. Essa relação intrínseca com a cultura é o sujeito. Faz é o verbo. Parte da autonomia da universidade pública é o complemento. Então, gente, a expressão essa relação intrínseca com a cultura exerce função de sujeito da oração iniciada pela forma faz? Sim, exerce. Notem que ele cobrou basicamente a mesma coisa da questão anterior, né? Ele vai fazer essa inversão da ordem e vai querer fazer com que a gente troque a função dos termos. Na questão anterior, o termo que ele disse que era complemento não era sujeito, simplesmente estava invertido. Nesta questão ele disse que era sujeito e realmente é mesmo, simplesmente está invertido. Qual que é a nossa função? Colocar esse negócio em ordem direta. E qual que é o primeiro passo? O verbo. Encontre o verbo, depois encontre o sujeito e estabeleça a ordem canônica. Sujeito, verbo e complemento.
Beleza? O item, então, é certo, já que a expressão, essa relação intrínseca com a cultura, exerce a função de sujeito da oração iniciada pela forma verbal faça. Espero que vocês estejam gostando, estejam acertando e vamos dar aí 10 minutinhos para uma pausa e já voltaremos para continuar. Temos mais umas 20 questões aí, muita coisa bacana para falar, tá bom? Beijo grande e até daqui a pouco. Peraí, o Lelis tem aviso da comunidade. Fala que a segunda parte da aula vai começar na plataforma e para eles tirarem foto de você agora e marcar você e o diferencial nos stories que a gente vai repostar aí. Aviso da comunidade. A segunda parte da aula vai ser disponibilizada na plataforma. Então vocês precisam se cadastrar aí no YouTube. Há um espaço aí embaixo, digite, cadastre-se, que lá na plataforma vocês vão ter acesso gratuito à transmissão, tá? Então aproveita esses 10 minutinhos aí para se cadastrarem. E também, quem quiser tirar foto aí e postar, até, pelo amor de Deus, aproveitem uma pose. Vou até fazer uma pose para vocês não me pegarem numa situação difícil, né? Porque a gente, ainda mais a gente que tá solteiro assim, não pode aparecer de qualquer jeito. Então, aproveitem para tirar a foto. Então, podem tirar a foto, postar, nos marcar, podem me marcar, Ricardo Pereira Prof, podem marcar também o diferencial e mostrar que vocês estão aí, que estamos juntos estudando português, a matéria mais linda do edital. Beleza? Nos vemos aqui a 10 minutinhos. Beijo grande e até já.